Imagine mergulhando nas águas profundas do oceano e sentindo uma sombra gigantesca cruzando seu caminho. Isso não é um tubarão qualquer. Este é o Megalodon. O Megalodon foi, de longe, o maior tubarão que já existiu. Seu nome científico significa literalmente dente grande. E não é à toa. Seus dentes podiam chegar a 18 centímetros, maior que uma mão humana. Estimativas sugerem que o Megalodon podia crescer até 20 metros de comprimento, mais ou menos a altura de um prédio de 6 andares. Ele pesava entre 50 e 70 toneladas. Para você ter uma ideia, um grande tubarão branco adulto chega no máximo a 6 metros. O Megalodon tinha mais de 3 vezes esse tamanho. Mas o que fazia desse animal o verdadeiro rei dos mares não era apenas o tamanho. O Megalodon era uma máquina de matar. O Megalodon viveu entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás, durante as épocas do Mioceno e Plioceno. Ele dominava todos os oceanos, atacando presas com uma força de mordida estimada entre 108 mil e 180 mil newtons, a mais poderosa de qualquer vertebrado conhecido. Era um predador oportunista. Baleias jovens, focas, golfinhos e até tubarões menores faziam parte de seu cardápio. E ele não tinha pressa. Seus dentes eram projetados para cortar carne e esmagar ossos. Quando atacava, a vítima raramente tinha chance de escapar. Marcas de mordida em fósseis de baleia comprovam sua ferocidade. Muitos desses ossos apresentam dentes encravados ou danos consistentes com mordidas gigantescas. Durante o auge do Megalodon, os oceanos eram muito diferentes. O planeta era mais quente, os polos tinham pouco gelo e os níveis do mar eram mais altos. As baleias estavam se diversificando e aumentando em número, um verdadeiro banquete para o grande predador. Mas nem tudo eram flores. Outros grandes predadores habitavam os mares, como a baleia assassina pré-histórica, com dentes enormes e comportamento agressivo. Alguns fósseis sugerem até possíveis confrontos entre as duas espécies. As águas tropicais e subtropicais eram o habitat preferido do Megalodon. Ele evitava regiões mais frias, o que se tornaria um problema mais tarde. Há aproximadamente 3,6 milhões de anos, o Megalodon desaparece do registro fóssil. Mas por quê? Várias teorias tentam explicar seu desaparecimento. A mais aceita é o resfriamento global. O planeta entrou em uma era glacial, reduzindo as águas tropicais e limitando o habitat do Megalodon. Além disso, o desaparecimento de certas espécies de baleias cruciais para sua dieta foi um golpe fatal. Para piorar, predadores menores e mais ágeis, como orcas primitivas, começaram a competir pelo mesmo alimento. Sem comida, sem abrigo e enfrentando novos competidores, o Megalodon não conseguiu sobreviver. A maior parte do que sabemos sobre o Megalodon vem de seus dentes fossilizados. Como todos os tubarões, ele tinha um esqueleto feito de cartilagem, que raramente fossiliza. Esses dentes são encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida. Eles são cruciais para entender o tamanho, a dieta e a distribuição do animal. Alguns são tão bem preservados que ainda apresentam bordas serrilhadas visíveis. Colecionadores pagam milhares de dólares por dentes de Megalodon. Alguns museus possuem exemplares com mais de 15 centímetros de comprimento intactos. Eles também ajudam a estimar o tamanho dos espécimes adultos. E agora, a pergunta que assombra e fascina muitos: e se ele ainda estivesse vivo? Livros, filmes e documentários já exploraram a possibilidade de o Megalodon ainda nadar por aí, escondido nas profundezas do oceano. Mas, cientificamente, isso é improvável. O oceano profundo é frio e escuro. Condições nada ideais para um predador acostumado a águas quentes e rasas.
Além disso, uma criatura desse tamanho deixaria rastros carcaças, pegadas genéticas, impactos no ecossistema. Tipo, ia ser difícil esconder um bicho desse tamanho, né? Mesmo assim, a teoria persiste. Alguns apontam para filmagens misteriosas, gravações de sonar ou histórias de marinheiros sobre monstros gigantes. Será que estamos perdendo alguma coisa? O fascínio pelo megalodon cresceu exponencialmente com filmes como Megatubarão, livros como Meg, de Steve Alten, e documentários sensacionalistas explorando o IC. Ele se tornou um ícone do medo primal, o monstro que pode voltar a qualquer momento. Diferente de outros predadores pré-históricos, o megalodon é recente, familiar. Ele existiu nos mesmos mares que nadamos hoje. A imagem do tubarão gigante destruidor de navios alimenta não só o cinema, mas jogos, brinquedos, camisetas e até memes. Ele se tornou parte do nosso imaginário coletivo. Apesar de extinto, o megalodon ainda é estudado por cientistas no mundo todo. Pesquisas recentes, utilizando tomografias computadorizadas de dentes, modelos 3D de mandíbulas e análises isotópicas, revelam detalhes impressionantes sobre sua dieta e crescimento. Um estudo de 2022 revelou que o megalodon podia nadar a até 8 km/h por longos períodos, tornando-o um caçador implacável. Outro mostrou que os filhotes já nasciam com mais de 2 metros de comprimento e novas descobertas continuam surgindo, principalmente em regiões como o sudeste dos El, Peru e Japão. Cada novo fóssil pode reescrever parte da história desse gigante. O megalodon pode ter desaparecido dos nossos mares, mas sua lenda continua viva. Sua história continua a fascinar, aterrorizar e nos inspirar. Um verdadeiro rei dos mares.